Qual é o melhor paraíso fiscal do planeta? Um país onde você pode montar uma empresa com 0% de impostos, com pouca burocracia para mantê-la, com acesso a bons bancos, a bons gateways de pagamento, com um custo de manutenção barato e ainda por cima com um alto grau de privacidade. Esse país é os Estados Unidos da América, exceto, é claro, se você for um americano ou residir por lá. Me acompanha aqui então que eu vou contar melhor para vocês sobre essa história e como que você pode se utilizar dessas estruturas no seu planejamento de internacionalização. Dito isso, vamos ao assunto do vídeo, que é isso mesmo. Por mais contraditório que possa parecer, os Estados Unidos, que são um país que inclusive persegue os paraísos fiscais mais tradicionais, mas eles, por sua vez, também o são. Eles são um excelente paraíso fiscal, exceto se você for americano. Se você não for, aí você pode utilizar de estruturas por lá com uma baixíssima tributação, com pouquíssima burocracia, com custos bastante competitivos, com um alto grau de privacidade. E melhor, como nós estamos falando dos Estados Unidos, ninguém vai ter a coragem de apontar o dedo para eles e falar que eles são um paraíso fiscal, outros países fazer pressão sobre os Estados Unidos para que eles mudem a sua legislação. Então, provavelmente, diferente do que acontece com outros paraísos fiscais, esse ambiente convidativo para que nós, que não somos residentes fiscais por lá, utilizemos desse país para fazer uma estratégia de internacionalização, provavelmente esse ambiente ele vai continuar assim interessante no médio e até no longo prazo. Mas como que se faz aí para fazer tudo isso? Quais são as vantagens? Bom, a primeira delas é que nos Estados Unidos você possui um alto grau de privacidade em relação, primeiro, às suas contas bancárias e, em segundo, em relação à titularidade das empresas que você montar por lá, a depender, é claro, de em qual estado que você for fazer tudo isso. Em relação às contas bancárias, a privacidade decorre do fato de os Estados Unidos não terem sido signatário do CRS, o Common Report Standard, que é um acordo global de trocas de informações bancárias que basicamente quase todos os países interessantes do planeta assinaram, exceto os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, ele assinou com outros países, assim como o Brasil, um outro acordo, que é o FATCA, que também é de troca de informações bancárias, é bem verdade, mas que, tomados alguns cuidados, dependendo da natureza da conta que você abrir lá e também de quem é o titular dela, se é pessoa física ou pessoa jurídica, se é depositária, se não é depositária, mas fazendo tudo ali certinho, é possível que você consiga evitar essa troca de informações, sim. Ou seja, não é necessariamente que vai existir aí uma maior privacidade bancária, mas se você souber como fazer os trâmites, onde você trabalhar, aí você consegue aproveitar dessa estrutura. Em todo caso, é sempre bom lembrar, não há nada de errado em você querer preservar uma privacidade e evitar a incidência desses acordos sobre o seu patrimônio, mas você não pode deixar de declarar tudo que você tem no exterior no seu imposto de renda de pessoa física no Brasil, caso você seja um residente fiscal por aqui. Além disso, os Estados Unidos também têm uma vantagem para quem quer montar uma empresa por lá com 0% de impostos. Novamente, é claro, desde que você não seja americano, não tenha green card, não seja um residente fiscal nos Estados Unidos e que essa operação não aconteça por lá. O que você vai precisar fazer vai ser montar uma LLC, Limited Liability Company, com um único sócio, que pode ser você ou pode ser uma empresa offshore que você possua, por exemplo. O ponto é, ele tem de ser estrangeiro, porque todas as LLCs nos Estados Unidos que possuem um único sócio vão ser tributadas da mesma maneira que este um único sócio. E aí que está o pulo do gato. Se você não é tributado e a LLC for ser tributada da mesma maneira que você, nem ela deverão pagar impostos federais para o tio Sam. Mas é importante que essa LLC não esteja engajada no sistema de negócios americanos, vamos traduzir assim, o que na verdade se chama de USTB, United States Trade or Business, que você não tenha, portanto, nenhum empregado lá nos Estados Unidos, que você não tenha uma fonte de renda americana. E é aqui que mora o perigo, a sutileza, é aqui que você precisa ter
um ponto maior de atenção. Empresas que são consideradas engajadas no sistema americano, mesmo quando o sócio é um não residente, elas acabam que vão precisar pagar impostos lá para os Estados Unidos, sim, mesmo sendo uma LLC com um único sócio. Então você tem que ver se a sua atividade ela está funcionando perfeitamente. Porém, para uma grande parte dos negócios, uma LLC vai funcionar muito bem e sem tributação por lá. Por exemplo, quem trabalha com serviços de marketing de afiliado para clientes na Europa ou ainda consultoria, dropshipping, enfim, são vários os mercados. Aí você pode fazer a prestação por meio da LLC americana que não vai precisar pagar impostos lá. No geral, para serviços, só vai ser considerado fonte de renda americana caso você esteja presencialmente dentro dos Estados Unidos na hora que você realizar essa prestação. Afinal, como você pode ver aí no site da tela, que mostra quais são as regras de renda, de incidência de imposto para não residentes alienígenas, ou seja, para quem tem negócios nos Estados Unidos, uma empresa, por exemplo, mas não mora lá, aí fala aqui, ó, renda decorrente de serviços pessoais. Os Estados Unidos vai falar que o imposto vai ser cobrado no lugar onde o serviço é performado. Só que se o serviço ele é cobrado no exterior, aí ele saiu da competência dos Estados Unidos de cobrar esse imposto. Tá além das suas fronteiras. Então ele fala assim, em se tratando de serviços, você vai pagar onde o serviço foi prestado. Você prestou em um outro país, o problema é lá nesse outro país. E aí se esse outro país, por sua vez, não estabeleceu nenhuma regra de como que é essa tributação, aí essa tributação de serviços prestados numa LLC americana, e a maior parte dos países não estabeleceram, não há de se falar em ser tributado. Os Estados Unidos joga a bola para o outro país deixa a bola quicando na área e não marca o gol, então você fica num limbo e muitas vezes acaba não pagando impostos em lugar algum. É claro, como eu falei antes e repito, você precisa ter atenção, porque depende muito de qual que é a atividade que você está fazendo e você também tem que ver como que o país no qual você está, que não vai ser os Estados Unidos nesse caso, vai encarar você estar fazendo isso daí. Até pela como que vai ser a forma e a incidência das regras de CFC neste país. Em vez de tomar aí a iniciativa de já pegar e abrir uma conta uma empresa LLC nos Estados Unidos na internet, você acha até isso facilmente por custos competitivos, mas toma cuidado, porque eles só abrem a empresa, eles não prestam nenhum nível de assessoria e de esclarecimento de dúvidas, e quando prestam, não é nada satisfatório. Então, é interessante que você sempre se consulte com um profissional qualificado e de sua confiança para te assessorar em todo esse projeto, para evitar aquela coisa que é barata, mas que no final do dia acaba saindo cara. E quer um exemplo de como que essa brincadeira pode acabar saindo cara? Se você se esquecer, por exemplo, de preencher o formulário 5472. Então você montou a sua LLC com um único sócio lá nos Estados Unidos e aí você tem algumas obrigações anuais. São poucas, como eu falei, a burocracia por lá não é tão alta, sendo esse um dos motivos pelos quais os Estados Unidos, para estrangeiros, pode ser um excelente paraíso fiscal. Mas não ser tão alta não significa que não exista. E existe. Você precisa preencher esse formulário que está aí na tela, o 5472, preencher corretamente. Se você colocar alguma coisa aqui como fonte de renda americana, vai acabar sendo tributado. São vários campos. Você também tem que tomar cuidado para não preencher nada equivocado onde não deveria preencher. Aí, além disso, tem o formulário 1120, que é esse outro aqui da tela. Ambos, eles são preenchidos em conjunto, tá? E aí você precisa fazer essa entrega. E aí, se você faz o preenchimento de forma equivocada, eventualmente você acaba tendo de pagar impostos nos Estados Unidos. E se você não o faz, pode haver a incidência de uma multa de até $25 mil. Então, todo cuidado é pouco. Os Estados Unidos, ele é muito interessante sim para funcionar com uma empresa com imposto zero, mas não dá para dar bobeira. E aí você talvez me pergunte, Guilherme, e quais são os melhores cenários que faz sentido aí você montar uma empresa nos Estados Unidos?
ao invés de montar em um paraíso fiscal tradicional. Uma desvantagem dos Estados Unidos é que ele não funciona tão bem para fazer planejamento sucessório. Então, se você quer montar uma empresa em um paraíso fiscal para fins de fazer investimentos, uma holding patrimonial para cuidar dos seus ativos no exterior, por exemplo, aí uma LLC americana não vai ser a melhor alternativa que você tem disponível, não. Aí eu recomendaria trabalhar com um paraíso fiscal mais tradicional. Por outro lado, se você quer ter uma empresa que vai ser mais operacional, que você precisa de um bom gateway de pagamento, que é para você lidar com clientes, como Stripe, PayPal, você quer um banco digital barato para fazer dropshipping, aí para esses casos em específicos, pode ser que uma LLC americana seja mais interessante do que uma empresa em um paraíso fiscal mais tradicional. É claro que isso são apenas alguns princípios balizadores, todos os casos têm lá as suas particularidades também, que eventualmente a gente acaba abrindo uma LLC nos Estados Unidos para fins de investimentos no mercado financeiro, ser uma holding, ou o contrário, montem um paraíso fiscal tradicional para ser uma empresa de dropshipping. Então, a resposta ela não é tão preto no branco assim, é apenas uma maior tendência de o caminho ser por um lado ou pelo outro, mas isso não dispensa uma análise mais minuciosa diante do caso concreto. Enfim, as informações que eu tinha para passar para vocês por hoje são essas. Realmente uma LLC nos Estados Unidos pode ser uma excelente alternativa para quem quer ter um planejamento internacional com menor tributação nos seus negócios, no seu estilo de vida, mas precisa ter um pouquinho de atenção.